24 dividido por 7 19 horas e 55 minutos Samuel, capítulo 660 e uma linhagem de fogo da alma. Então continue com isso. Apenas tome cuidado com os truques dela. Ela pode assumir o controle de armas fantasmas. Salvin o advertiu. Salvin balançou a cabeça e falou com confiança. Ela não pode assumir o controle de minhas armas fantasmas. Ninguém pode. Ele começou a caminhar em direção ao temido primeiro anel. As pessoas no segundo anel abriram caminho para ele. Eles reconheceram ele e sua irmã. Os dois são da linhagem dos sábios. Sua linhagem pode não ser puramente a do primeiro sábio, mas eles são poderosos. Eles recuaram e decidiram assistir. Todos querem ver se Litori finalmente encontrou seu par. Salvin parou na borda do primeiro anel. Ele não entrou no domínio de Litori. Sua confiança em vencer esta batalha vem do limite de seu domínio. Ela é reprimida no corpo e na mente como todo mundo. Ela não pode estender seu domínio além de 100 metros enquanto suas armas fantasmas têm um alcance maior. Ele tem um alcance maior devido à colaboração entre seus olhos e seu sentido divino. Seus olhos e sentido divino trabalham lado a lado para criar sua habilidade. Assim, suas armas fantasmas podem atacar até 110 metros de distância dele. É uma diferença muito pequena, mas é suficiente. Ele começou a criar armas fantasmas. Lâminas, flechas, facas, lanças, dardos e muito mais começaram a sair de seus olhos. Eles saem pequenos e aumentam quando estão fora de seus olhos. Mas deles saíram de seus dois olhos prateados. Ele enviou uma quantidade considerável de armas fantasmas cinzas para atacar Litori enquanto ele continuava a fazer mais. Litori ficou vigilante imediatamente depois que ela o viu. Ela estava preparada para seu ataque antes que ele avançasse para atacá-la. Ele também levou muito tempo se preparando para atacá-la. Ele não disse que ia atacar, mas ela não precisava que ele anunciasse suas intenções. Ela pode ver o suficiente para saber que tem um desafiante. Então ela estava pronta para ele quando ele finalmente atacou. Alguma matéria cinzenta seca e branca já estava em suas mãos quando as armas fantasmas dispararam em sua direção. Ela chama isso de matéria psiônica. É colhido dos espíritos das pessoas. As pessoas de quem ela tirou não precisam ser mortas por ela. Ela pode colher o espírito daqueles que morrem, desde que estejam perto dela quando morrerem. Sua linhagem despertou quando ela se tornou uma entidade de mana. A princípio, ela poderia atacar os outros com sua chama efêmera. É uma chama que queima de dentro de seu alvo, desde que ela acenda com um ataque espiritual. O ataque sai de seus olhos. Seus olhos tornaram-se capazes de ver espíritos depois que ela se tornou transcendente. Kaila foi o primeiro espírito que ela colheu para criar matéria psiônica. A matéria psiônica, quando aspergida nas coisas, a ajuda a anular o controle espiritual dessas coisas. As coisas que ela pode substituir podem ser armas reais ou armas fantasmas. Qualquer coisa controlada com sentido divino é suscetível à sua usurpação. Ela borrifou um pouco de matéria psiônica agora nas armas fantasmas que se aproximavam. Eles se transformaram em partículas de poeira brilhante que sopraram sobre eles. Eles caíram sobre eles, mas as armas fantasmas continuaram em sua direção. Eles balançaram, mas resistiram ao controle dela e permaneceram sob o controle de Salvin. Ela tinha que evitá-los ou correr o risco de ser despedaçada. Ela correu evitando as armas fantasmas e continuou espalhando mais matéria psiônica sobre elas. Ela às vezes usava o chicote na mão para bloquear alguns. Foi muito difícil escapar das armas fantasmas devido ao excelente controle de Salvin. Ela teve que mudar muito de posição e até se afastou da posição zero. Ela lutou para fugir no início, mas tornou-se cada vez mais fácil para ela se proteger do ataque das armas fantasmas. Salvin sente como se um martelo estivesse atingindo sua mente. Esse fenômeno particularmente desconfortável começou quando Litori borrifou aquele pó branco em suas armas fantasmas. Ele não perdeu o controle de suas armas fantasmas, mas começou a perder a concentração. O campo de batalha tornou-se dois e ambos exigiam sua atenção. Um é o campo de batalha físico que ele está ganhando e o outro é o campo de batalha espiritual que ele também está ganhando. O problema é que ele não deveria estar lutando em dois campos de batalha ao mesmo tempo. Há um limite para o que sua mente pode suportar. Ele precisa de sua mente para criar armas fantasmas e controlá-las. Isso foi tudo para o que ele sempre precisou de sua mente. Uma terceira necessidade apareceu de repente, uma em que ele não é especialmente versado. Ele precisa colocar sua mente para manter o controle de suas armas fantasmas agora. Nunca aconteceu de alguém querer tirar suas armas dele. Essa terceira necessidade repentina é desconfortável e perturbadora. Está deixando-o desleixado ao realizar as outras duas necessidades. O primeiro grande impacto além da dor de cabeça repentina é a redução drástica no número de armas fantasmas que ele pode criar. Ele tem que lutar com unhas e dentes para manter o controle daqueles que criou e Litori ainda os está bombardeando com mais matéria psiônica. Ele tem a sensação de que criar mais armas fantasmas dará a ela mais possibilidades de ataques e abrirá sua mente para mais estresse.
Sua hesitação em produzir mais armas fantasmas não desencorajou Litori de se concentrar nas que ele produziu. Ela continuou espalhando a matéria psionica sobre eles, e eles começaram a desacelerar. O campo de batalha mudou então. O segundo impacto do estresse espiritual é que seu controle sobre as armas fantasmas que ele já criou tornou-se ruim. As armas fantasmas estão balançando muito agora e diminuíram a velocidade. Eles são uma pequena ameaça para Litori. Ele ainda está ganhando o campo de batalha espiritual. Mas ele está perdendo o campo de batalha físico. 24 dividido por 7 19 horas e 56 minutos Samuel, capítulo 662 Espiritual vs Físico. Litori tentou se aproximar dele agora que ela não precisa se preocupar muito com as armas fantasmas, o que significa que é a vez dele de correr e fugir. Ele não pode deixá-la ultrapassar a distância entre eles para 100 metros ou ela será capaz de atacá-lo. Isso é uma vergonha. Eu sou o exército de um homem só, caramba. Salvin disse com os dentes cerrados enquanto corria. Ele descartou seu orgulho e escolheu fugir. É vergonhoso, mas é melhor do que perder para ela. Ele ainda não perdeu, então tudo pode mudar. Os dois são lutadores de longo alcance com armas bastante lentais. Os ataques espirituais de Litori são tão perigosos quanto as armas fantasmas que ele usa. Ele tem um alcance maior, então deveria estar ganhando, mas a especialidade de Litori o fez perder o foco. Ele se tornou ineficaz naquilo de que é capaz. Agora ele está fugindo de Litori para que ela não acabe com ele. É altamente improvável, mas o exército de um homem só está sendo perseguido por uma única pessoa. Os dois correram pela primeira e segunda zona tentando e não conseguindo matar um ao outro. Os espectadores deram-lhes um amplo espaço. Eles recuaram para a terceira zona onde é seguro. Ataques espirituais e físicos dispersos não os atingirão lá. Eles assistiram com apreensão e admiração. Qualquer um desses dois lutadores pode enfrentar todos eles, mas parece que os ataques espirituais superam os ataques físicos. Algo tem que mudar, Salvi murmurou com determinação. Há uma primeira vez para tudo. Ele soltou as armas fantasmas. Eles ficaram sob o controle de Litori imediatamente. Machucou o orgulho dele fazer isso, mas ele já está fugindo dela, então não dói tanto. É a primeira vez que algo assim acontece com ele. Ele foi derrotado por uma única pessoa antes, mas esta é a primeira vez que alguém roubará o controle de suas armas fantasmas. Suas armas fantasmas foram roubadas dele porque ele as abandonou. Desistir do controle de suas armas fantasmas libertou sua mente do estresse e da pressão espiritual. Ele se tornou capaz de produzir mais armas fantasmas sem qualquer estresse mental, o que ele fez enquanto corria para salvar sua vida. Ele não a atacou com eles, mas os manteve pairando ao seu redor. Ele esperou que eles aumentassem em número. Eles quase chegaram a 1000 antes que ele retaliasse. Ele não precisou se virar para colocar suas armas fantasmas para atacá-la. Eles atacaram Litori de todas as direções. Litori usou as armas fantasmas sob seu controle para se defender. Armas fantasmas colidiram com armas fantasmas. O confronto os quebrou e os tornou inúteis. A velocidade com que as armas fantasmas quebraram tornou óbvio que se defender de forma tão agressiva é uma batalha perdida. O campo de batalha tornou-se exclusivamente físico. Ela terá que espalhar mais matéria psiônica para mudar o campo de batalha, mas não será suficiente para parar rapidamente as 1000 armas fantasmas que estão tentando separá-la. As armas fantasmas sob seu controle são menos de 50 e ela nem consegue controlá-las tão bem quanto Salvin. Ela ficou sobrecarregada imediatamente. Só uma coisa pode salvá-la. Foda-se, Salvin xingou quando viu o que ela fez. Litori está fugindo. O alcance de sua habilidade também foi suprimido. É mais longo que o de Litori, mas ele ainda precisa que ela esteja ao seu alcance ou suas armas fantasmas irão desmoronar antes de alcançá-la. Então ele deu início à perseguição. O caçador tornou-se a caça. Ele a perseguiu repetidamente, cortando-a pouco a pouco. Ela tentou de tudo, mas Salvin é o mestre das armas fantasmas. Ela estava usando o pequeno atraso para borrifar matéria psiônica, mas não será o suficiente. Não será o suficiente para lhe causar problemas antes que ele a mate. Eu tenho você agora. Ele sorriu em antecipação. Ela está obviamente em suas últimas pernas. Ela vem acumulando muitas lesões e está perto do seu limite. Ele estava esperando pela vitória quando seu domínio de repente aumentou de tamanho. Seu domínio deveria estar diminuído, não se expandendo. Isso é o que deve acontecer quando um transcendente está ferido e fragilizado. Kyug. Salvin exclamou surpreso. Ele não conseguiu nem completar sua pergunta chocada. Ela estava correndo e ele a perseguia. Então, de repente, ele experimentou um pico de emoções. Então essas emoções irromperam por seu corpo como lava em um vulcão. A descrição é muito precisa, pois ele está pegando fogo por causa disso. Ele olhou para a distância entre eles e era de 110 metros. Ele deveria estar fora de seu alcance de ataque. A menos que. Ele conseguiu juntar tudo, mas é tarde demais. Ele se virou e correu.
Ela também esperava por isso, então o seguiu de perto assim que ele tomou a decisão de fugir. Era tarde demais para ele. O domínio dela é maior do que ele pensava. Ele não pode escapar rápido o suficiente para estabelecer uma distância segura entre eles. A única maneira de sobreviver é não ter nenhuma emoção. Isso é algo que ele não pode fazer, mesmo que consiga controlar suas emoções. Ele tem sentido muitas coisas diferentes, a última das quais é excitação. Todas as suas emoções agora se voltaram contra ele. Ele gritou enquanto morria. Suas emoções se tornaram o combustível para o fogo que o matou. Litori não sorriu com sua vitória. Seu rosto permaneceu a mesma expressão fria que ela usa. Ela fingiu que seu domínio só pode atingir 100 metros como todos os outros. Salvin pensou que tinha uma vantagem devido à sua habilidade divina. A verdade é que ela também tem uma vantagem devido à sua habilidade divina e é mais do que a de Salvin. Seu domínio pode se estender até 120 metros. É um segredo que ela guardou como um trunfo para usar quando estiver realmente desesperada. Ela tem que sacrificar parte de seu espírito permanentemente para alcançar esse impulso em seu sentido divino. Salvin a levou a esse desespero. 24 dividido por 7 20 horas Samuel, capítulo 663 Dois pássaros com uma casada só. Litori não sorriu e nem sentiu alegria pela vitória. Mas ela pretende se divertir saqueando seu inimigo morto. Ela deu um passo em direção às coisas que ele deixou para trás antes que ela tivesse que parar. Ela ficou alerta imediatamente porque sentiu um súbito ataque sobre ela. Alguém entrou em seu domínio e está se aproximando dela com uma arma pronta para um ataque. Litori ficou atordoado. Ela não está atordoada porque alguém está se aproveitando de seu estado enfraquecido após uma luta. Isso é comum e esperado. Ela está atordoada porque isso não deveria estar acontecendo em primeiro lugar. Seu domínio está sempre ativo, então a pessoa deve pegar fogo. E, no entanto, eles são finos e elegantes como se fossem imunes ao efeito de seu domínio. Ela não deixou sua surpresa distraí-la embora. Ela os atacou antes mesmo que eles a alcançassem. Usar as armas fantasmas para se defender é muito complicado, estressante e lento. Eles não serão rápidos o suficiente para interceptar essa pessoa. Então ela usou seu ataque espiritual. Uma flecha invisível saiu de seus olhos e disparou em direção ao agressor. A flecha atingiu a pessoa de frente. Não fez nada. Não houve feedback da pessoa. Não havia emoções para inflamar. Existe apenas uma vontade fria e férrea de matar Litori. Os olhos de Litori se arregalaram em choque. Isso só aconteceu uma vez e significa sua condenação. Não há mais nada que ela possa fazer. 120 metros é muito pouco para transcendentes e essa pessoa já está a 20 metros de distância. Uma lança entrou em seu peito e saiu do outro lado. Litori deu um passo para trás por causa da dor e do choque. Ela segurou a lança enquanto olhava para o rosto de seu assassino. A pessoa não parecia feliz por tê-la matado. O rosto deles permaneceu igualmente frio como o dela. Quem teria pensado que você pode estender seu sentido divino? Salvin certamente não o fez. A pessoa falou sem inflexão. A voz deles era fria, sem tom ou emoção. Eu menti também. Isso é óbvio agora. De qualquer forma, obrigado por matar meu irmão. Foi o que Litori ouviu antes de morrer. Seu corpo havia sofrido muitos danos. Sua mente não aguentou mais, então sua marca foi ativada para salvar sua consciência de danos. Foi só depois que seu corpo desapareceu que seu assassino sorriu. Seu rosto plácido ondulava e mudava conforme era dominado pelas emoções. Salvini sorriu para si mesma. Matar 2 coelhos com uma casada é ótimo. A única coisa melhor é matar 3 coelhos com uma casada. Ela fingiu ser fraca para Litori. É parte verdade e parte engano. Ela é realmente fraca a ataques espirituais e as chamas de um portador de chamas efêmeras. É que o ataque de Litori tem um componente espiritual fraco. O que torna seus ataques mortais é que ele usa as emoções como combustível. O ataque espiritual fraco inflama as emoções para criar um efeito letal. O ataque espiritual em si quase não causa dano ao seu alvo. A solução óbvia é eliminar suas emoções. Então o ataque espiritual não terá controle sobre você. Salvini pode eliminar suas emoções. Não é fácil de fazer, especialmente quando você está em uma situação terrível. Sua luta com Litori era perigosa. Ela poderia ter morrido se tivesse ficado por perto. Havia tanta coisa acontecendo então que era difícil para ela eliminar suas emoções. Mas ela sobreviveu e teve tempo para meditar e eliminar suas emoções. Sua linhagem pura do primeiro sábio garante o controle de suas emoções. É muito importante ser capaz de manter a mente tranquila ao olhar para o futuro. Isso impedirá que você enlouqueça e quebre sua mente. Uma mente fria também é boa para intrigas. Ajuda a controlar o destino das pessoas de acordo com seus caprichos, sem um pingo de misericórdia ou piedade. Então ela é capaz de eliminar suas emoções e voltar para um segundo round contra a Litori, mas não o fez. Um inimigo que você pode derrotar não é mais uma ameaça.
Em vez de buscar benefícios imediatos, ela olhou para o futuro em busca de ganhos de longo prazo. Ela começou a planejar pessoas que são ameaças reais para ela. Algumas dessas pessoas que ela não pode derrotar ou superar são seus irmãos. Salvini é o mais fraco dos três. É um fato que foi tentado e testado várias vezes. Salvos pode assá-la com um movimento, independentemente de sua capacidade de ver antes que aconteça. Seus ataques são indesviáveis e não bloqueáveis. Salvin pode derrotá-la com suas inúmeras armas fantasmas. Eles vão atacá-la de todas as direções e ângulos. Não importa se ela pode vê-los chegando ou não. Seus ataques são bloqueáveis, mas indesviáveis em números grandes o suficiente. Salvinin sabe que não pode derrotar seus dois irmãos. Pelo menos, não sozinha. É aí que entra Litori. Seus ataques espirituais são evitáveis, mas não bloqueáveis. Salvinin sabe que Litori está mentindo sobre a extensão de seu domínio. Isso a torna a ferramenta certa para matar Salvin. Tudo o que ela tinha que fazer era trazer Salvin para lutar contra ela. Ele certamente o faria. Não fazer isso é admitir que tem medo de Litori. Ele certamente não vai admitir que não tem medo quando Litori já conseguiu derrotar Salvini. Admitir a derrota antes da batalha é admitir que apenas Litori é suficiente para derrotar os dois. Como ele derrotará Soverit, seu rival, se a irmã de Soverit já é suficiente para colocá-lo em seu lugar? O orgulho não o deixa desistir sem lutar. Mesmo que ele seja pragmático o suficiente para admitir seus medos, isso não acontecerá por causa das pequenas coisas que Salvini disse a ele. Ela disse a ele que o limite de Litori é de 100 metros. Ele viu e confirmou com seus próprios olhos também. Ver é crer. Portanto, ele não tem motivos para duvidar. Afinal, todos estão limitados a 100 metros. Salvi achava que era especial por ter um domínio maior do que todos os outros. Ele tinha uma grande surpresa reservada para ele. 24 dividido por 7 20 horas Samuel, capítulo 664, uma mistura de violência. Para ser justo, o orgulho não foi o que fez Salvin cair. Ele certamente teria escolhido recuar se soubesse que não teria chance contra o Litori. Ele teria escapado para salvar sua vida. Então volte com uma quantidade maior de armas fantasmas. Mas ele não sabia sobre o trunfo de Litori. Foi a ignorância que o condenou. A ignorância não é uma coisa com a qual Salvini luta. É uma ferramenta para trazer seu fim esperado. Ele sabia que se o domínio dela fosse maior, ele poderia perder. Essa desinformação deu a ele a confiança da vitória, já que ele não consegue controlar suas emoções. Depois, a ela dizendo que ele deveria ter cuidado com ela assumindo o controle de suas armas fantasmas. Sugerir que ele tenha cuidado com tal coisa é uma afronta para ele. Ele teve que lutar com ela lá e então para provar que nunca foi possível para ele perder o controle de suas armas fantasmas e nunca será possível. Ele lutou contra ela e morreu para ela. Então Litori morreu para ela. Ela usou uma pedra para matar dois pássaros e conseguiu metade de seus feitos. Ela não transformou Litori em Salvos porque ela sabe melhor do que isso. Salvos irá destruí-la com um movimento. Felizmente para ela, Salvos não parece estar nesta arena. Se fosse, sua presença já seria conhecida. As pessoas serão atingidas por seus ataques perdidos em todo lugar. O fogo estará em toda parte. Salvo inaugura o inferno onde quer que vá. Como Salvo não está aqui, isso deixa essas pessoas ao seu redor como os próximos obstáculos para alcançar seu objetivo neste desafio. Muitas pessoas se acumularam em torno do segundo toque. Eles vieram para vencer o desafio ou para assistir à luta. Todos foram impedidos de ter acesso ao primeiro toque, mas esperaram. A paciência deles foi recompensada com a visão de dois especialistas brigando. Ataques espirituais foram contra ataques físicos e venceram. O Salvini pulou depois da luta para acabar com Litori. O reinado de terror de Litori acabou. O Anel Zero está agora disponível para o próximo candidato do último homem em pé. Não esperaram que Salvini começasse a luta. Todos começaram a brigar entre si imediatamente. O caos desceu no segundo e primeiro Anges. Tornou-se gratuito para todos. O primeiro e segundo Anges se tornaram a área de luta dos reis nesta arena. A única vez que eles pararam de lutar entre si é para atacar qualquer intruso. É como se eles tivessem um acordo tácito entre si. Eles não vão permitir que uma pessoa aleatória tire vantagem de sua luta e se torne o último homem de pé. Se alguém deve se tornar o último homem de pé, tem que ser um rei. Será uma vergonha para uma pessoa normal vencer, por mais talentosa que seja. Reis lutaram contra reis e monopolizaram o acesso ao segundo anel. Eles são muito fortes, então eles conseguiram fazer isso facilmente. Aqueles que não são reis tiveram que recorrer ao uso de números para revidar. Os vários exércitos que tentaram usar a força dos números para subjugar esses melhores dos melhores falharam terrivelmente. Os reis não eram escolhidos levianamente pelo primeiro sábio. Mas o bom de ter os números do seu lado é que você não desiste facilmente. Assim, os exércitos convergiram para os reis em uma tentativa de removê-los do desafio.
Mesmo pessoas que não fazem parte de nenhum exército se juntaram para lutar contra os reis. Afinal, os reis são os melhores candidatos ao título de último homem em pé. Eles sabem que é altamente improvável que pessoas sem talento como eles vençam. Mas também não vão facilitar as coisas para os reis. A única pessoa poderosa isenta da corrida dos ratos é Soverik. Ele continuou a procurar por armadura de barreira. Ele é muito rápido, então ataques de alvo único serão fáceis para ele se esquivar. Ele quer garantia contra ataques de área de efeito. Ele quer estar preparado para o poder combinado dos outros reis na arena. Ele levou seu tempo em busca de proteção. Não há pressa de qualquer maneira. É o último homem em pé que vence, não a pessoa que mata o mais alto. É apenas o terceiro dia do desafio. Faltam mais 4 dias, então não há razão para ele se apressar. Ele prefere se preparar para o que quer que encontre lá. Os outros reis podem pensar que ele não está nesta arena se não aparecer cedo. Eles vão baixar a guarda e lutar entre si. Ele pode então atacar no último dia para vencer. Então ele levou seu tempo para se preparar. Ele chegou ao primeiro toque no último dia do desafio e encontrou apenas uma pessoa esperando por ele. Essa pessoa conseguiu sobreviver ao grande festival de luta que ocorreu por mais de 3 dias para reivindicar o Anel Zero. Ele olhou ao redor do local e analisou o fluxo de mana para os eventos que ocorreram recentemente. Ele ficou impressionado com o que viu. Ele está tão impressionado que teve que bater palmas. Ele viu a mistura de violência que aconteceu aqui pelo que realmente é. Seus olhos captaram as informações do ambiente e sua mente começou a trabalhar nisso. Ele conseguiu juntar as sequências de eventos. Cenas piscavam em sua mente de acordo com a ordem em que ocorreram. Então ele não está nem um pouco enganado. Ele sabe que ela inventou esse resultado. Seu aplauso ecoou na arena encolhida. Os dois são os últimos vivos na arena. Ao redor deles estão os pedaços quebrados de armas, armaduras e outras ferramentas para a batalha. Muito bem. Na verdade, muito bem. Estou impressionado. Ela sorriu para ele. Estou feliz que você gostou, Soverik. Ele abriu os braços gesticulando para os arredores, bom trabalho. Ela se curvou e fez uma reverência. Eu poderia ter uma mão nisso. É bom que você perceba. 24 dividido por 7 20 horas Samuel, capítulo 665 Causalidade vs Destino. Soverik viu tudo. Um grande livre para todos aconteceu aqui e continuou por mais de um dia. Foi um ataque de matança selvagem e sedenta de sangue. Houve um uso generoso de consumíveis explosivos. Salvini pode ter tido uma participação nisso. Algumas palavras aqui e ali, quando ela saiu à procura de Salvin, poderiam ter irritado algumas pessoas. Essas pessoas podem ter jurado tentar o seu melhor para impedi-la de se tornar o último homem de pé. Será uma vingança por como ela os caçou no desafio anterior. Essas pessoas, tendo aprendido que não são suficientes para matá-la por não terem feito isso no desafio anterior, podem ter recrutado a ajuda de muitas pessoas. Eles estão atrás de Salvini e somente dela. Mas os outros reis não sabem disso. Tudo o que eles sabem é que não vão deixar uma pessoa normal tirar o título deles, então eles vão lutar contra todos os outros que não são reis. Os reis eram ignorantes e por isso foram usados como ferramentas em seu esquema. Mas não ele. Ele, por outro lado, sabe que ela causou tudo. Ele não pode ver o futuro como os sábios. Mas o passado dele é domínio. Ele pode ver o fluxo dos eventos e agora tudo culminou neste resultado. A causalidade lhe dá conhecimento. E o conhecimento lhe dá poder. Ele também acha que será um eufemismo pensar que ela teve uma pequena participação nisso. Ela misturou a água com sucesso. Então ela nadou como uma criatura aquática. Os outros são criaturas terrestres. Eles estão fora de seu alcance e em um ambiente hostil enquanto ela está em casa. Ninguém notou até que fosse tarde demais. Agora estão todos mortos. Então, o que vem a seguir? Ele perguntou a ela. Nós lutamos até a morte de um de nós. Salvini balançou a cabeça e respondeu. Tenho medo de perder. Não consigo ver o futuro sempre que você está por perto ou quando está envolvido. Ele assentiu em compreensão enquanto acariciava sua lâmina. É mesmo? Então foda-se. Ela obedeceu e se afastou do Anel Zero. Fiz tudo isso por você e estou oferecendo o título a você. Só peço uma coisa. Quero que use o poder da criança do avião para me matar. Quero que minha morte seja da maior honra. Soverik atacou imediatamente. Ele usou o Rate of Death, Dance of TH Spectral Wind. Ele balançou sua lâmina ao acaso. Arcos de energia destrutiva foram produzidos por sua lâmina, mas não viajaram no mundo da manifestação. Eles viajaram pela matriz da lei e apareceram ao lado de Salvini como espectros intangíveis. Eles a cercaram de todas as direções e a envolveram. Ela morreu rapidamente quando eles a atacaram. Ele a observou ser dilacerada e eliminada, mas não baixou a guarda. Ele observou os arredores em busca de uma armadilha e se certificou de que ela estava realmente morta antes de começar a caminhar em direção ao Anel Zero.
Mesmo assim, ele foi cuidadoso. Ele inspecionou os arredores minuciosamente, especialmente onde está pisando. Sua cautela é justificada, considerando contra quem ele está lutando. Ele já conseguiu metade de seus feitos e podia sentir a arena fazendo as mudanças que aconteceriam quando alguém fosse o último homem de pé, mas ele não baixou a guarda. O orgulho precede a queda. Se ele não quer cair, tem que ser vigilante e humilde o suficiente para admitir que não é invulnerável ou todo-poderoso. Há uma palavra que descreve Salvini com precisão, e essa palavra é cobra. Ela é uma cobra e ela é muito boa também. Ela é paciente e tem contenção. Ela sempre busca objetivos de longo prazo em vez de benefícios de curto prazo. O melhor momento para pegá-lo será quando ele achar que venceu. Ela pode ter armado uma armadilha para matá-lo e roubar sua vitória mesmo depois de sua morte. Parece exagero, mas ele não está disposto a subestimá-la. Subestimar alguém da linhagem dos sábios é uma tolice total. É um movimento suicida fazer isso quando ele sabe que Salvini pode ser mais psicopata do que Litori. Nada aconteceu enquanto ele esperava que o desafio terminasse. Ainda assim, manteve-se vigilante e assim continuará até que o desafio termine oficialmente. Toda essa situação cheira a um esquema para ele. Ele esperava encontrar uma oposição digna esperando por ele aqui no primeiro anel. Em vez disso, ele encontrou uma única pessoa. Isso não é estranho. Certamente é possível que apenas uma pessoa sobreviva. Esse é o objetivo de toda a competição. Mas as chances de alguém sobreviver à luta confusa e caótica que aconteceu aqui são muito baixas. A sorte é o fator mais importante na determinação desse resultado. Mas Salvini tirou a sorte da equação. Ela conseguiu matar todos os outros diretamente por meio de suas habilidades de luta ou indiretamente por meio de sua astúcia. Ela fez tudo isso apenas para aparentemente desistir do título para ele sem lutar. Não é de admirar que ele fique altamente desconfiado ou pense que pode estar iludido. A capacidade de ver o futuro é grande. É a principal habilidade do primeiro sábio. Manipular o presente para obter um futuro esperado é o que tornou o sábio grande. Não foi por causa de sua habilidade que o sábio é tão reverenciado ou porque seus inimigos começaram a chamar todos os membros de sua raça de macacos sábios de batalha. É a capacidade de obter poder dessa habilidade que os torna temíveis. A capacidade de ver o futuro lhe dá conhecimento. Mas conhecimento não é poder. A aplicação correta desse conhecimento lhe dá sabedoria. Sabedoria também é sinônimo de astúcia. A astúcia, quando aplicada a todas as suas ações, lhes dá poder. Não é como seu uso da causalidade. Ele não precisa ser astuto para usar as informações que possui. Isso é uma força e uma fraqueza. 24 dividido por 7 20 horas e 1 minuto Samuel, capítulo 666, a ignorância é uma fraqueza. O passado não pode ser mudado, mas o futuro é variável e cheio de possibilidades. Ele só pode usar as informações que obteve da causalidade para tomar decisões no presente. Ele é informado sobre o passado, mas em grande parte ignorante do futuro. Quanto aos que usam o destino, eles conhecem as implicações de suas ações, apesar de desconhecerem o passado. Mas têm que antecipar cada resultado e se preparar para eles. Algumas de suas ações não fazem sentido no presente. Mas eles se tornarão óbvios no futuro. O primeiro sábio é astuto, assim como aqueles com sua linhagem. Eles não são confiáveis nem um pouco e você sempre pode ter certeza de um esquema ou mais deles. Tudo o que eles fazem tem que ter um significado subjacente. Desistir de sua posição e pedir que ele a mate com o impulso de seu título não faz sentido para ele. Mas deve ter algum significado que ele não conhece. Qual é o objetivo dela? Ele se perguntou enquanto caminhava para o Anel Zero. Ele não sabe o que ela quer. Ele não é tolo em pensar que ela fez tudo isso para cortejá-lo. Pensar isso é acreditar que Salvini está estupidamente apaixonado por ele e ela é tudo menos estúpida. Ela pode realmente estar apaixonada por ele ou está fingindo, mas não é estúpida de forma alguma. Ela deve ter algo que pretende alcançar com isso. A única pista que ele tem é que ela planejou que os dois fossem os dois últimos. Pode ser por qualquer motivo que só ela saiba. Então ela pediu a ele para usar o impulso do avião para matá-la. Ele seria amaldiçoado se fizesse isso. Pode ser que ela esperasse que ele fizesse isso e quisesse que ele fizesse. Mas isso não faz sentido. Também não importa de qualquer maneira. Ele a teria matado de qualquer maneira. Ele não confia no que ela diz, assim como não confia no primeiro sábio. Ele está cumprindo as ordens do sábio porque está obtendo algo com isso. Uma coisa é de se esperar. O que quer que Salvini faça deve beneficiá-la de uma forma ou de outra. As repercussões de suas ações podem não ser imediatas, mas certamente virão. Sua ignorância não mudaria isso em nada. Lesion deve consertar essa nossa fraqueza se quiser se tornar perfeito. Não basta ver o passado. Tanto o presente quanto o futuro devem ser contabilizados. É minha missão corrigir esse problema. Se houver um olho perfeito, então eu o alcançarei. Ele prometeu a si mesmo.
A legião visa a perfeição e a perfeição não pode ser alcançada quando a ignorância de qualquer tipo continua sendo uma fraqueza. Isso tem que ser retificado ou qualquer perfeição alcançada será sem sentido. Felizmente, nada de desagradável aconteceu agora. A competição terminou assim que ele matou Salvini. Demorou um pouco para a arena ser trocada, mas aconteceu. Também aconteceu depois que ele alcançou o Anel Zero. Ele notou algo enquanto estava parado ali. Há algo escrito no chão branco do Anel Zero. Está escrito em mana, então será invisível para os outros, mas não para ele. Alguém deixou uma mensagem para ele. Essa pessoa deve ter estado aqui no Anel Zero e também deve saber que pode ver o passado. Esta é mais uma razão para eu adquirir uma forma de saber tudo. Ele falou para si próprio. Ninguém deve saber quais são suas habilidades. Ele certamente não contou a ninguém. Ele até permaneceu escondido desde que se tornou um transcendente. Mas o sábio descobriu isso independentemente de seu sigilo. Esta mensagem não é do sábio. O que significa que outra pessoa aprendeu sobre o que seus olhos podem fazer. Ele tem alguma ideia sobre quem é, mas não tem certeza. Ele precisa ter certeza de tudo. Ou ele se tornará uma ferramenta a ser usada por aqueles que têm certeza. Os núcleos da arena terminaram sua sincronização e começaram a encerrar o desafio. A arena ressoou com sua marca e uma chave apareceu dentro dela. A chave é a prova de que ele venceu este desafio. Não é a única coisa que lhe foi dada. As façanhas de outros que foram mortos pela arena quando não deixaram os rengues com rapidez suficiente também foram dadas a ele. Deve ser fácil deixar um anel que deve ser destruído antes de ser destruído. É fácil na prática, mas a realidade mostra de forma diferente. A maioria dos mortos pela arena foi forçada a morrer dessa maneira. Os inimigos os emboscaram e não lhes deram escolha. Eles não podem mais avançar ou retroceder. Ou eles morrem na arena ou avançam e morrem nas mãos de seus emboscadores. Muito poucos morreram na arena por negligência e incompetência. Eles são pelo menos transcendentes, então são inteligentes o suficiente para escapar de um círculo condenado antes de sua destruição. Mas muitos escolheram esse método de morte voluntariamente. Eles decidiram não deixar um anel e serem mortos enquanto ele é destruído. Morrer para os outros resultará na perda de metade de seus talentos. Eles perceberam que morrer para a arena é uma brecha que eles podem explorar. Eles estavam errados. Todas as mortes na arena levarão à perda de metade de seus talentos. Todos esses feitos vieram para ele. Além da quantidade prodigiosa que recebeu de Salvini e dos que ele mesmo matou, ele tem um total de 321 feitos. Os feitos ficaram com ele, mas a chave tem que sair. Ele permitiu que a chave fosse embora e arrastou-se atrás dela com sua consciência. Ele guiou a chave para fazer contato com a pequena abertura no centro da arena. Ele não fez isso por causa de sua generosidade sem limites. 24 dividido por 7 20 horas e 1 minuto Samuel, capítulo 667 Problemas para o primeiro sábio. O núcleo da arena sentiu a chave e teve que aceitá-la. Ele precisa da chave antes de poder entrar na rede completa de arenas. Então se abriu mesmo sabendo que ele está ali esperando essa chance exata de dar o bote. Soverik aproveitou a vulnerabilidade que apareceu. Ele cavou e tentou quebrar a defesa de uma só vez. Seus esforços não foram suficientes. Os outros espíritos da arena ajudaram a resistir a ele. Ele só chegou na metade. Seu progresso foi atrasado por sua defesa, então a chave o deixou para trás. Então a vulnerabilidade se fechou mais rápido do que ele poderia tirar vantagem disso. Ele suspirou e disse para si mesmo: isso vai ter que servir por enquanto. Mais um e eu vou pegar meu preço. Mais uma vitória e ele finalmente passará pelo centro de uma arena e obterá o conhecimento que deseja. Ele é paciente o suficiente para esperar por isso. Os espíritos da arena não conseguirão afastá-lo por muito tempo. A lei da ordem dentro do núcleo será dele quando sua defesa falhar na próxima vez que ele vier. Ele voltou sua atenção para o ambiente. Ele está em um mundo branco ainda maior que a arena do segundo desafio. Todas as arenas devem se juntar às demais para o terceiro desafio. Apenas os 3 milhões melhores deste desafio poderão passar para o último desafio. Ele não é o único na arena. Existem alguns outros também. Eles são o último homem em pé em seu próprio segundo desafio. O número de pessoas na arena aumentará quando a competição começar. Ele escolheu sentar e meditar. Ele não pode ir longe ou interagir com os outros por enquanto, então decidiu se concentrar no núcleo e obter o máximo de vantagem possível. Eu vi do primeiro sábio. Ele olhou para o terceiro desafio. É o desafio final para os macacos sábios de batalha antes que as duas raças se juntem na batalha. Battle Side Monkeys acha que é o terceiro desafio da competição. Eles estão errados. Este é o último desafio e onde termina a competição simples. O quarto desafio é onde estão as maiores apostas para os dois administradores. Tudo correu bem até este ponto. É aqui que os problemas começarão a surgir.
O sábio observou todos os competidores eliminados em estágio. Eles serão removidos da estágio e transportados para a arena combinada quando o terceiro desafio começar. Por enquanto, eles estão acima da arena em seus vários mundos brancos. 35 arenas passaram no primeiro desafio. Os outros que falharam em matar o monstro de nível 10 em sua arena foram enviados para fazer companhia a salvo. Eles perderam a oportunidade de aumentar seus feitos com o segundo desafio. Portanto, nenhum deles pode se tornar o último homem de pé. O fracasso em derrotar o monstro de nível 10 em sua arena os destinou a ser forragem para o segundo e terceiro desafios. Tornou improvável que eles possam lutar ao lado dos macacos sábios de batalha no quarto desafio. Para os que derrotaram os monstros de Rank 10, eles combinaram com algumas arenas para o segundo desafio. Assim que cada grupo tiver adquirido um último homem, o terceiro desafio começará. Todas as arenas dos macacos sábios de batalha serão combinadas para o terceiro desafio. Isso significa que todos os 4,5 milhões de macacos sábios de batalha competirão agora na mesma arena. Essa combinação trará muitos problemas. Os primeiros e maiores problemas são causados pelas salvas. Ele foi mantido longe da população em geral por enquanto. Ele estava sozinho no primeiro desafio para poder fazer tudo e não atrapalhar nada importante. Em seguida, os fracassos do primeiro desafio foram enviados para lhe fazer companhia no segundo desafio. A experiência deles não é invejável. A Arena do Salvo é a maior do segundo desafio com maior número de competidores. 5 arenas foram unidas para formar um grupo para o segundo desafio, o que perfaz um total de 7 arenas e 7 pessoas que se tornaram o último homem de pé, já que apenas 35 arenas mataram os monstros de nível 10. Isso deixou as 10 arenas restantes para serem combinadas com a Arena de Salvo. Sua arena tem pelo menos o dobro do tamanho das normais. Ele enfrentou 1 milhão de outros competidores, incluindo 10 outros reis. Seus números, oposição e esquemas de qualquer tipo foram em vão. Ele se tornou o último homem de pé com bastante facilidade. Agora ele estará na arena combinada para o terceiro desafio e todos serão forçados a sofrer sua existência. O primeiro problema será o aumento da quantidade de danos colaterais por causa das salvas. Salvo é indiscriminado com seus ataques. Todos os competidores estarão em risco de morte prematura. Isso vai arruinar o equilíbrio da competição. O segundo problema aqui é que Salvos é forte demais para seu próprio bem. Além de sua existência ser injusta com os outros, um confronto entre ele e Sovereign certamente matará um deles. Esses dois são perigosos demais para serem levados levianamente ou para serem contidos durante uma luta. Eles tentarão matar uns aos outros de forma rápida e conveniente. É uma pena porque o primeiro sábio gostaria de manter os dois. Infelizmente, apenas uma pessoa pode ter a coroa divina. Engraçado, foi ideia dele fazer cada raça escolher uma coroa divina. Era para fortalecer um lado e enfraquecer consideravelmente os outros. Foi uma tentativa de reduzir a proeza de 8 dos 9 modelos dos Vipers em troca de fortalecer um deles. Importava porque ele tinha que criar um campeão para liderar os macacos sábios de batalha. Sem um campeão, eles certamente perderão. De certa forma, o primeiro sábio colocou todos os seus ovos em uma cesta com a coroa divina e agora veio mordê-lo na bunda. 24 dividido por 7 20 horas e 1 minuto Samuel, capítulo 668, a trama é complicada. Isso tudo porque o sábio não esperava que Sovereign fosse tão impressionante. Salvo seria o líder indiscutível. Mas Sovereign está à altura da tarefa. É lamentável que não possa haver dois tigres em uma montanha. A coroa divina que o primeiro sábio procurou usar para fortalecer um macaco sábio de batalha causará conflito entre Salvos e Sovereign. O terceiro problema é o progresso que Sovereign está fazendo para invadir o núcleo. É antes do tempo, muito antes do tempo. O sábio esperava que algo assim acontecesse. Ele não previu exatamente a situação, mas sabia que poderia acontecer. Ele esperava que algo acontecesse para ajudar Sovereign e agilizar seu acesso ao núcleo. Afinal, ele é filho do avião. Há mais em ser filho do plano do que ter acesso à energia infinita. Muito poucos sabem o que mais isso implica, pois é uma raridade encontrar. A melhor pessoa para saber o que significa ser um filho do plano é ele mesmo, o primeiro sábio, desde que ele também foi o primeiro filho do plano Viruk. O primeiro sábio sabe que significa estar conectado ao destino do plano em mais do que energia. O avião irá protegê-lo e ajudá-lo. Duas dessas ajudas estão embaralhando a evidência sobre a criança do avião e a outra é sorte suplementar. Sovereign não terá sorte repentinamente, mas certos eventos ocorrerão que o ajudarão sempre que ele estiver fazendo algo que ajude o avião. Ele mesmo pode não saber, mas as mãos do destino sabem. Um exemplo é ter uma pessoa que é ousada e pode projetar sua consciência para fora do corpo, aparecendo na mesma arena que Sovereign. Essa pessoa é perfeita para ser usada como uma ferramenta para quebrar a defesa do núcleo da arena. E eles próprios vieram a Sovereign para se voluntariar para o trabalho. Uma coisa ou outra teria acontecido para ajudar Sovereign a entrar no núcleo porque ele é filho do avião. É bom de uma forma e também um problema de outra forma.
É bom que Sovereign ganhe conhecimento antes do quarto desafio. Afinal, conhecimento é poder. Isso ajudará Sovereign no quarto desafio. O problema é que ele não conseguirá mais controlar Sovereign. Afinal, o conhecimento dentro do núcleo é a única coisa com a qual Sovereign se importa. O primeiro sábio terá que encontrar outra isca ou recompensa para encorajar Sovereign. Afinal, não foi o suficiente. Eu esperava por isso e fiz tudo o que pude. Só espero que tudo isso valha a pena. O sábio suspirou e disse para si mesmo. Ele tinha que encontrar uma maneira de motivar Sovereign sem contar a ele sobre o real propósito do desafio. Essa é uma das cláusulas que os dois administradores devem cumprir nesta competição. Eles não podem contar a ninguém sobre a verdadeira natureza da competição e suas apostas. Os competidores devem pensar que é um assunto simples. Isso impedirá que eles tenham a mesma mente trabalhando juntos. Foi o Deus Mundial Serpentino que fez essa regra. Os Vipers não têm problemas de divisão e não faria diferença se tivessem. Seus modelos são tudo o que eles precisam. Os macacos sábios de batalha, por outro lado, têm problemas com a cooperação. Eles sempre competem entre si e não cooperam até que sejam forçados a isso. Isso significa que eles serão divididos ao longo da competição e podem eliminar um ao outro. O primeiro sábio adoraria facilitar a aquisição das informações no núcleo, mas ele precisava de algo para motivar Sovereign. Também não poderia ser fácil para que os modelos dos Vipers também não pudessem fazê-lo. Os núcleos nas arenas dos macacos sábios de batalha são os mesmos das arenas dos Vipers. A dificuldade tinha que ser definida da maneira certa para que fosse possível ser invadida, mas apenas Sovereign seria capaz de fazê-lo. O primeiro sábio fez tudo isso para que seu lado pudesse vencer. Ambos os administradores querem ganhar. Para tornar as coisas justas, as condições dos dois lados são mantidas as mesmas. Isso significa que os Vipers passaram por tudo o que os macacos sábios de batalha passaram. Infelizmente para os macacos sábios de batalha, isso não significa que eles tenham as mesmas chances que os Vipers. Não é uma questão de habilidade. Os macacos sábios de batalha têm um filho do avião, enquanto os Vipers também podem ter 9. Quase nada pode romper essa lacuna. O primeiro sábio tentou o seu melhor com o que tinha, mas tudo desmoronaria se Sovereign matasse Salvos e então se recusasse a vencer a competição depois de obter seu conhecimento do núcleo. O primeiro sábio teria perdido sua primeira e segunda escolha sem recorrer a ela. Como foi dito antes, o primeiro sábio colocou todos os seus ovos em uma cesta. É a receita para o desastre. O confronto entre Salvos e Sovereign é inevitável. Salvos não é Salvini. Salvini não lutará uma batalha perdida. Ela nem vai começar se souber que vai perder. Salvos não pode ver o futuro, mas ainda assim lutará mesmo que o veja. Ele é uma daquelas pessoas teimosas que enfrentarão toda a oposição. Ele é como Gilhaster, exceto que Salvos sempre venceu todas as lutas. Não há como alguém que experimentou a derrota apenas uma vez na vida desistir de competir pela coroa divina. Felizmente, o sábio planejou tudo. Só que pode não funcionar. É por isso que o sábio é cauteloso. Se não funcionar, então os macacos sábios de batalha certamente perderão o quarto desafio e ele também perderá a aposta e o que pretende alcançar ao vencer a aposta. 24 dividido por 7 20 horas e 1 minuto Samuel, capítulo 669 Quem carregará a coroa? O terceiro desafio. Todos os grupos terminaram seu segundo desafio e coroaram seu último homem de pé, de modo que todas as arenas se combinaram para formar o maior mundo branco. As pessoas em estase foram acordadas e teletransportadas para a arena. Sovereign notou que sua coroa negra de obsidiana havia desaparecido. Vários espíritos do mundo apareceram e falaram com eles. Eles estavam dizendo a mesma coisa na mesma voz e ao mesmo tempo, então suas vozes também se combinaram. O segundo desafio terminou. É hora do terceiro desafio. O terceiro desafio é intitulado Quem carrega a coroa. Aqueles de vocês com coroas devem ter notado o desaparecimento de suas coroas. Não se preocupem, vocês podem conseguir outra. Qualquer um aqui tem a chance de conseguir uma coroa e qualquer um pode conseguir qualquer coroa. Existem 5 tipos de coroas e elas representam 5 níveis de designação. Do mais baixo ao mais alto, são coroas de bronze, prata, ouro, obsidiana e cristal divino. Elas representam os níveis de comandante, general, rei, imperador e divindade. As coroas estarão espalhadas pela arena e suas localizações serão destacadas com um farol para que não possam ser escondidas. Você pode pegar qualquer coroa. Basta mantê-la até o final do desafio para que ela se torne sua. O desafio durará um dia. As coroas são importantes para o último desafio. Se você não conseguir uma coroa, certifique-se de obter uma vaga de tenente. Eles determinarão a assistência que você receberá do mundo e qual será sua designação no exército. Portanto, esforce-se muito e se esforce para obter uma boa coroa. Você experimentou a assistência do mundo no primeiro desafio. Você não a obteve no segundo desafio, mas a receberá neste desafio e no próximo.
Para o terceiro desafio, a quantidade de assistência mundial que você recebe é baseada no número de talentos que você possui. Quanto maior o número de talentos que você tiver, mais chances você terá de garantir uma coroa para si mesmo. Quanto ao quarto desafio, a coroa que você conseguir obter neste desafio determinará quanto poder você obterá do mundo. Este terceiro desafio eliminará alguns de vocês. Como foi dito, apenas 3 milhões dos 4,5 milhões de vocês poderão passar para o próximo desafio. Vocês serão eliminados permanentemente da competição se não chegarem aos 3 milhões. Portanto, tente o seu melhor para obter pontuações mais altas. Se você for eliminado, será enviado de volta ao avião. Eles terminaram a introdução do desafio com uma pergunta. Perguntamos a você, quem carregará a coroa? A voz deles amplificava a voz um do outro e ecoava pelo mundo branco. O mundo respondeu à reverberação e começou a mudar. O solo tornou-se duro e rochoso. Transformou-se na superfície de uma montanha e o céu apareceu. Nuvens se formaram no céu e o vento soprou no chão. Soverit se viu em uma grande planície entre duas pirâmides. A planície é plana, rochosa e lisa. Há uma coroa de ouro na pirâmide à sua esquerda e uma coroa de prata na pirâmide à sua direita. Há também coroas no topo da pirâmide à sua frente e atrás dele. Essas pirâmides são muito altas e também muito distantes dele. Soverit balançou a cabeça maravilhado. A arena deve ser muito grande. A arena tornou-se uma grande planície rochosa pontilhada de pirâmides. Em cada pirâmide há uma coroa indicada pelos pilares de luz no topo da pirâmide. Os pilares têm a mesma cor das coroas e alcançam o céu para serem vistos de longe. Esses pilares de luz são como ele pode dizer qual coroa está nas pirâmides porque as coroas são muito pequenas e muito distantes para serem vistas. As pirâmides são pequenas quando comparadas com o tamanho da arena, apesar de atingirem 1.000 metros de altura. Eles são como pequenos afloramentos na paisagem maior que formou a arena. É uma arena formada por todas as 46 arenas anteriores e contém 4,5 milhões de macacos sábios de batalha, por isso é muito grande. Ele verificou sua marca em busca de informações pessoais e informações sobre o terceiro desafio. Sua marca foi atualizada com as diretrizes do terceiro desafio, por isso é importante que ele se atualize sobre as regras e regulamentos. Ele verificou seu progresso também. Sua marca brilhou com suas informações atualizadas. Nome: Sovereign Pilastorex. Potência: 0. Designação: nenhum. Pontuação: 145.893.731. Classificação: 9. Provas: 321. Sua pontuação aumentou em cerca de 90 milhões, mas ele foi rebaixado de ser o número 1 de todos os 4,5 milhões deles. É porque ele não matou muitos competidores durante o segundo desafio. Ele era um assassino exigente então. Ele só matou aqueles com talentos. Ele não matou tanto quanto Salvin, Salvini e Salvos. Se não fosse pelo fato de aqueles com talentos terem pontuações altas, ele não estaria entre os 10 primeiros. O próprio Salvo quase matou 1 milhão de competidores, então ele é o número 1. Ele foi interrompido de inspecionar sua marca por um evento estranho. Uma parte da arena ficou completamente vermelha como se estivesse saturada de fogo. Esta parte aconteceu a uma grande distância de sua localização, mas ele pode vê-la. É um evento muito visível. O céu e tudo entre ele e o solo se transformaram em um inferno ardente. Ninguém pode perder isso. Seu olhar endureceu. Ele murmurou severamente, salvos. O que ele acabou de ver só pode ser causado por uma pessoa de acordo com seu conhecimento. Apenas salvos pode produzir tanto poder e danificar tudo com abandono imprudente. Qualquer um, em qualquer lugar, pode ser atacado sem aviso prévio. Salvo será uma grande ameaça para ele e todos os outros neste desafio. 24 dividido por 7 20 horas e 2 minutos Samuel, capítulo 670 Nenhum lugar para se esconder. Ele voltou sua atenção para sua marca depois que o fogo se extinguiu. Ele notou que sua coroa e a designação que a acompanha haviam sido removidas. Ele terá que trabalhar para adquirir um neste desafio. Será fácil de fazer, pois ele tem 321 talentos. Existem no máximo 7 outras pessoas com o número de talentos que ele possui. Eles são os únicos que podem igualá-lo na quantidade de ajuda que ele recebe do mundo neste desafio. Eles serão seus competidores pela coroa divina. O que eu faço agora? Ele se perguntou depois de examinar sua marca. Existe apenas uma coroa divina. É a coroa mais importante e única. Quanto ao resto, existem 2 coroas de imperadores, 5 coroas de reis, 10 coroas gerais e 100 coroas de comandantes. Todos eles têm chaves, mas com diferentes intensidades. A coroa divina tem a chave maior e a chave mais poderosa. Terá o maior benefício para sua busca de conhecimento. A chave da coroa divina poderá criar a maior vulnerabilidade dentro da defesa do núcleo. Deve ficar claro o que ele deve fazer e o que deve almejar. Ele o teria feito sem questionar se não tivesse visto a mensagem de Salvini que ela deixou apenas para seus olhos.
Foi ela quem escreveu a mensagem dentro da mana que ele encontrou no anel Zeroth do desafio anterior. Vou dar o meu melhor. O resto é com ele. Não vou desistir das minhas chances por nada. Ele disse e começou a correr na direção do pilar do arco menos íris. O pilar do arco menos íris é o farol da coroa divina. Ao contrário de outras coroas, este farol está chamando os outros. Pode ter algo a ver com as cores hipnotizantes do pilar e a maneira como dançam. Tem um efeito de atração sobre os concorrentes. O efeito não é poderoso. Não faria de repente alguém que tem bom senso tentar reivindicar a coroa divina quando o bom senso afirma que eles deveriam fugir dela. O efeito de atração só funcionará naqueles que estão indecisos em buscar a coroa divina. Eles não têm bom senso, então isso vai pesar na balança para eles fazerem algo estúpido como tentar obter a coroa divina. A coroa divina destinasse ao melhor. Que na opinião de Soverik, deveria ser ele. Há outras pessoas que acreditam que devem ser os únicos a obtê-lo e há outros que pensam que podem obtê-lo se tiverem sorte o suficiente. Os tolos que acreditam na sorte serão os mais afetados pelo chamado do arco menos íris e representarão cerca de 97% dos concorrentes à coroa divina. Ele não pode voar, então ele tem que correr. Ele correu em direção à coroa divina enquanto contemplava sua situação atual e os obstáculos que poderia enfrentar. A ajuda do mundo durante este desafio não o tornou mais forte. Não removeu a supressão de seu poder ou removeu as proibições de levitação. Talentos significam mais chances de lutar por uma coroa após a morte. Seus 321 feitos significam que ele tem 9 vidas extras. Ele ressurgirá toda vez que morrer e perderá metade de seus talentos para cada morte. Seus feitos reduzirão de 321 menos 161 menos 80 menos 40 menos 20 menos 10 menos 5 menos 3 menos 1 menos 0 que cada morte. 9 vidas extras significam que ele tem 10 chances de ganhar uma coroa. Essa é a vantagem que os talentos estão concedendo a ele. Aqueles sem talentos morrerão uma vez e serão levados por sua marca. Ele não será eliminado facilmente neste desafio. Isso lhe dá uma grande chance de obter a coroa divina. As coisas parecem muito boas para ele, mas ele não tem tanta certeza disso. Ele balançou a cabeça e murmurou: Isso não pode ser fácil. Tudo parece muito fácil para ele. A última pessoa no desafio anterior obtém duas grandes vantagens nesta competição. Eles são os únicos que conseguem manter suas armas e o que quer que tenham com elas até o final do desafio. O resto não ganha nada. Depois, há o número de feitos que o último homem sobrevivente consegue. Isso lhes dá muitas chances. Essas vantagens são recompensas por provarem que são os melhores em sua arena ou, pelo menos, os mais sortudos. Mas por que as pessoas que supostamente são as melhores precisam de várias chances? Os feitos que obtiveram não lhes deram poder. Deu-lhes a oportunidade de cometer erros. Se alguém conseguiu se tornar o último homem em pé, as chances são de que essa pessoa seja muito habilidosa. Ele, por exemplo, é muito habilidoso e não precisa de muitas chances para reaparecer. Ele nunca morreu nesta competição e também tem a vantagem de uma arma de alta qualidade que torna sua morte ainda mais improvável. Então, por que ele precisará da oportunidade de retornar após a morte? Ou este desafio não é tão simples quanto parece para ele ou a chance de reaparecer indica a importância daqueles com talentos em comparação com aqueles sem talentos. Também pode ser os dois. Pode haver alguma dificuldade oculta que ele desconheça. Existem alguns pontos óbvios de dificuldade no desafio. O primeiro problema é tomar decisões e cumpri-las. Você tem que escolher um objetivo e tentar alcançá-lo. Os objetivos desta competição são as coroas. Se você não tiver sorte e chegar tarde demais para obter uma coroa específica que deseja, precisará persegui-la. Não haverá apenas uma pessoa perseguindo uma coroa. Há um número limitado de coroas em comparação com a quantidade de 4,5 milhões de pessoas. Esse é o segundo problema. Se você for o primeiro a conseguir a coroa, deverá mantê-la até o final do desafio. O farol na coroa garantirá que sua posição seja constantemente conhecida e as pessoas o perseguirão de todas as direções. Você não terá onde se esconder enquanto carregar uma coroa. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.